Coisa. Então, estamos. Então, vamos lá, gente. Boa noite, meus amigos, os companheiros de Furnas, companheiros aposentados de Furnas. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje numa live aí para a gente levar ao conhecimento de vocês a nossa intenção, que já está em andamento, que é a criação da Associação Nacional dos Aposentados, Beneficiários e Contribuintes da nossa Fundação Real Grandeza. Eu queria me apresentar a todos, eu sei que alguns me conhecem da longa batalha aí, mas eu queria fazer uma apresentação. Eu sou o Adão Sérgio Gomes, eu sou engenheiro, entrei em Furnas em 1986, fiquei 2 anos como contratado, e em 89 eu passei para o quadro efetivo de Furnas, naquela esperança de todos, né? Do sonho de todos da sua aposentadoria. Fiquei na área de construção de usinas hidrelétricas de 1986 até o ano de 2009. A partir daí, eu fui para o escritório central no Rio de Janeiro, onde me aposentei em final de 2019. Aposentadoria essa que acreditava que seria uma coisa segura, e atualmente eu vejo que não é bem assim como todos os outros companheiros aposentados. E quero levar um alerta para aqueles que ainda estão na ativa, que também vão passar pelo caminho e vão ver que precisam de um apoio. E pensando nesse apoio é que surgiu, né, um grupo de pessoas interessadas em brigar, em buscar os direitos nossos adquiridos através de uma associação que abrangesse a todos, não só os aposentados, mas também os ativos, os pensionistas, os beneficiários e até os agregados. Então, foi nessa nicho que a gente buscou e, graças a Deus, já está nascendo. Vou passar uma informação até mais importante, já somos 100 que já aderiram à nossa associação, né? 100 pessoas, nós já iniciamos grande, né? E grande vamos ser, com o apoio de todos vocês. A gente chegará lá em busca de todos os direitos, de nossos direitos, que sonhamos com eles. Eu queria deixar bem claro que a nossa associação, ela não está surgindo para brigar com ninguém, para concorrer com ninguém. Nós estamos surgindo para ser a associação que vai brigar pelos nossos direitos. Vamos buscar apoio, vamos ser companheiros da Fundação, vamos tentar levar aos aposentados, aos pensionistas, aos agregados e a todos que precisam da Fundação, aquele que ali é direito. Eu gostaria de convidar para estar com a gente aqui na live o advogado que tem nos ajudado e muito, doutor Roberto Brant, juntamente com o doutor Márcio Santos, que infelizmente não pode estar presente, porque ele está cometido de uma Covid, está em recuperação, mas em breve, em uma futura live, ele vai estar conosco também. Gostaria de convidar também nosso companheiro, que vai fazer parte da direção da nossa associação, o Francisco Santos, que também vai nos estar cooperando com a gente nessa formatação para chegar aonde pretendemos, buscar os nossos direitos, buscar a formalização da associação. Esse que é o nosso entendimento. Eu queria comentar mais uns detalhes com vocês aí, antes de passar a palavra para cada um de vocês aí. Eu conheço, a gente conhece, né, a luta contra a privatização. Isso já vem desde lá de trás, né, desde os nossos companheiros lá de trás, lá, 1990, onde perdemos a parte nuclear, certo? Para facilitar um ato na época do governo, do patrocínio de Furnas, e agora fomos surpreendidos com um novo plano de saúde que quer implantar os futuros e a alteração estatutária.
Eu queria comentar também que, nessa história, a Fundação Real Grandeza, a nossa entidade de previdência, está desprotegida por interesses múltiplos, menos de seus contribuintes e aposentados, sendo forçado a ter que alterar seu estatuto para atender os interesses da Eletrobras. Movimento neste último ano existiram, os aposentados começaram a largar as suas bengalas e saíram da zona de conforto para lutarem pela manutenção de benefício de aposentadoria e outros mais. Queria destacar aqui, dentro dos movimentos que tivemos aí no passado e também no presente, pessoas de peso e história em Furnas, como Paulo Baggio, Luiz Biancoville, que faleceu recentemente, o Rogério Augusto, também falecido, Carlos Alberto Madruga e muitos outros que eu conheci e vivi essa luta também com eles. A gente tem que buscar as nossas crenças e a manutenção dos nossos direitos. Nossa previdência é um direito nosso, de todos nós. Eu queria convidar agora o Brant para ter a palavra, para falar alguma coisa para vocês. O Brant, para vocês saberem, ele é um especialista, um advogado especialista na parte previdenciária. Boa noite, Brant. Boa noite. Sem problema. Boa noite a todos. Meu nome é Francisco. Vocês devem me conhecer como o Frank, do grupo Reajuste Transparente. Há algum tempo, há umas 3 ou 4 semanas, eu já vinha falando da criação da associação, e o Adão ele deu o pontapé inicial. Era necessário, é muito necessário. A associação vai permitir que a gente pegue... Vou falar do meu caso. Eu sou agregado, ninguém me representa. A POS, a ZEF e todos eles. Então,
eu sou nada para a Fundação Real Grandeza, apesar de contribuir com o plano de saúde e tudo. Então, essa fundação vai dar voz aos agregados, que talvez nós sejamos mais pessoas do que os próprios pensionistas. Então, por enquanto, é isso. Deixa o José Carlos agora falar um pouquinho. A minha parte é essa, dar voz àqueles que não têm voz nenhuma. Só um minutinho. Eu esqueci de apresentar o Moura. Companheiro de Moura. Eu só queria confirmar se ela está aí presente com a gente também. Perfeito, então. Então, também, a Luzia também, ela é uma nossa companheira, ela é uma pensionista, ela é esposa do nosso querido amigo lá de Mans, que faleceu, né? Mas ela vai com a gente aí para brigar. Alô? Adão, para brigar voltar que meu áudio falhou. Em relação aos pensionistas. Meu áudio falhou, o pessoal está falando que meu áudio falhou. Mas, Moura, vem a palavra você, Moura, depois eu volto e depois da Luzia, fica mais fácil. Tá bom? É que meu áudio falhou. Beleza. Ok. Pessoal, você está travando um pouquinho, Roberto. Pessoal, estou nessa live junto com vocês, porque eu estou na ativa, eu sou funcionário desde 81, eu já estou indo para 40 anos, e a minha preocupação é de todos, é que quando eu vier a me aposentar, eu tenho os meus direitos mantidos. E acho que a hora é essa, acho que a gente demorou muito para se posicionar, e estamos no momento certo. Deus trabalha na hora certa na vida da gente. E a gente está num momento muito forte, a gente está num momento de união. É uma frase que eu já disse há algum tempo, o pessoal parece que juntou isso, juntos nós somos mais fortes. E hoje eu vejo pessoas competentes, pessoas qualificadas a estar à frente desse processo. Tem meu total apoio para que eu possa ajudar com trabalho, com dedicação e buscar as pessoas, mostrar às pessoas que realmente nós temos que estar junto nesse processo. A nossa vida não para quando a gente se aposenta. Ela deveria ficar melhor. E a fundação, quando foi criada, quando ela foi instituída para proteger os aposentados, pensionistas. E ela tem que manter essa função para que ela foi criada. E a nossa intenção, e eu vejo que o Adão está muito vivo nisso, é manter os nossos direitos. Nós não queremos privilégio, nós queremos o que é nosso de direito e vamos trabalhar, não vamos brigar, vamos trabalhar e mostrar que realmente nós temos esse direito. Tá ok? Eu passo agora a palavra para o Brandt, que é o nosso advogado que está tocando o processo, uma pessoa que eu confio, eu sei da capacidade, estou de livros, é uma pessoa que conhece bem a parte tributária e previdenciária, eu confio no trabalho desse nosso advogado. Gente, obrigado aí pela atenção, tá ok? E vamos continuar juntos. Juntos somos e seremos sempre mais fortes. Na live estão falando que não estão te escutando, Roberto. Alguém escreveu aqui no YouTube que não está escutando você. É que eu esqueci de ligar meu microfone. Básico. Acontece. Você é o mais velho da turma, né? Eu sou o mais velho da turma. Só você, o Brent. Foi só a sua fala que não ouviram? Foi só a minha fala que não ouviram. Entendeu? É porque o que acontece? Esse negócio de a gente estar configurando o computador de um lado, jogando o computador de um outro, acabou que eu deixei o áudio desligado. Estão me escutando agora? Nós estamos conseguindo já ter aqui um retorno de um áudio. Peço desculpa, pessoal. Vamos lá, eu sou o Roberto Brandt. É que você está com lag. Está picotando. Você está com lag.
Tá, vamos ver se voltou agora. Infelizmente, você está com lagging. Então, vamos tentar. Vai que agora dê. Vamos lá, eu sou Roberto Brant. Eu sou filho do Roberto Brant, que foi operador nuclear em Angra dos Reis. Sou agregado, tá, no plano de saúde. Tá? Fiz, nesse 1 ano e meio, junto com o Francisco, uma seleção de pesquisas e pedi para que alguém trouxesse sempre materiais para que nós pudéssemos estudar a todo instante. E, graças ao bom Papai do Céu, estamos agora num ponto crucial, como foi dito pelo Adão e pelo Moura, né, de brigarmos, lutarmos, observarmos os nossos interesses para que possamos buscar a posição mais adequada, né? Então, dentro desse perfil, o que acontece? Hoje, eu estou aqui disposto, junto com toda a turma, a auxiliar, a ajudar, a passar um pedaço do meu conhecimento para proteger a aposentadoria que é do meu pai. E também, é claro, se a fundação tem o tamanho do interesse que ela tem de crescer, de acordo com o estatuto, o regulamento de alguns planos novos, e tem o interesse de convidar não só a gente, mas convidar também o agregado para poder participar, então eu tenho que acreditar em toda essa turma. E estou aqui para auxiliar, lutar, buscar o direito do meu pai, especificamente, de se manter aposentado, que esse era o único sonho que ele tinha. E pelo que eu estou observando agora, essas mudanças no interesse da Eletrobras poderão gerar um prejuízo na aposentadoria dele. Tá? Agradeço a todos nesse primeiro momento e eu confio na criação dessa associação para proteger o interesse daqueles que pagam a Fundação Real Grandeza. É uma associação agora especializada, uma associação que vai ser voltada apenas para vocês. Uma associação que eu acredito, nos termos do estatuto que me foi apresentado pelo Adão e pelo Márcio Santos, que irá ter a certeza, a chance e a possibilidade de proteger o aposentado, a pensionista, aqueles que participam do plano de saúde e qualquer outro evento. Adão, te devolvendo a palavra, Adão, é com você. Então, vamos lá, gente. Então, continuando aí, eu acho que a gente já deu um início aí, né? Não podemos dizer que a nossa associação hoje, ela nasceu hoje. Entendeu? E que em breve nós já teremos ela formalizada perante o seu CNPJ. Então, a partir daí, a gente começa já a trabalhar. Nesse primeiro momento, a gente vai ter um endereço, podemos falar assim, um escritório que vai ser provisório, porque a gente não tem como, devido à pandemia, abrir um espaço para fazer atendimentos ainda, porque nós somos velhinhos, né? E o velhinho hoje tem que tomar um certo cuidado, né? Então, a gente tem que... Mas ela já vai nascer, graças a Deus, bem. Eu queria fazer um outro comentário aqui, com relação ao seguinte: eu me aposentei final de 2019, eu sou um BD tetado, né? E que dentro dos tetados que saíram desde 2017, uma leva de 160 empregados, mais ou menos, saíram e receberam indenização. Eu sou da segunda turma que não foram, que a empresa não pagou a indenização. Isso está na justiça e que também nos preocupa. Eu vim de área regional, eu vivi 20 e poucos anos de minha vida em Furnas, em área regional, sei das dificuldades dos aposentados, dos ativos, quando precisa de algum apoio na parte médica. A área regional é complicado. É diferente do Rio. Eu vivi no Rio e eu sei o que é. Então, nós vamos estar vendo isso aí também para os aposentados, entendeu? Seja em qualquer parte do Brasil, porque nós vamos buscar um atendimento por igual. Ninguém é diferente, né? O aposentado do Rio não é diferente do aposentado de Goiânia, do interior de São Paulo, né? Então, isso aí nós vamos buscar também. A gente sabe de aposentados que foram prejudicados, a gente sabe de pensionistas que estão prejudicados,
Isso aí, no dia a dia, caso a caso, a gente vai estar estudando, a gente vai estar brigando, porque todos têm um direito, todos têm o mesmo direito, tá? Neste primeiro momento, a nossa preocupação é o plano de saúde, onde que a empresa está buscando, a Eletrobras está buscando, né, alterar aquilo que lá atrás nos foi prometido, né? O pessoal deve se lembrar, os mais antigos de Furnas aí, como é que seria, como é que foi para entrar em Furnas. Você não entraria em Furnas se não entrasse, não assinasse primeiro os seus documentos com a fundação, porque era o primeiro item de importância que Furnas dava a todos, aos concursados todos, dava a todos, qual que seria, o que é bom em Furnas. O pessoal ia pela sua fundação. E nisso eu acreditei e acredito, e eu tenho certeza que todo aposentado e todo ativo também pensa dessa maneira. E é dessa maneira que nós vamos brigar por isso. E colocavam que era obrigatório, e não era obrigatório. Sim, positivo. Então, dizer como? Eu tinha que assinar. Existe de fato o direito. Se você lê, está lá, não é obrigatório. É opcional, obrigatório. As pessoas colocavam antes a fundação para assinar e depois a entrada em Furnas. Não era obrigatório, mas era obrigatório. Perfeito. Inclusive, o meu amigo Francisco, eu lembro que é o seguinte, eu quando entrei em Furnas, meu primeiro trabalho foi em Serra da Mesa, na construção da usina de Serra da Mesa, logo no início, ninguém queria ir para Serra da Mesa. É um local difícil acesso, era complicado, o Morinha conhece, ele é desse momento também, e uma das propostas da empresa, justamente para agradar aqueles que queriam ir para lá, que estavam indo para Furnas, é justamente a sua fundação, os benefícios quando da sua aposentadoria. Querem tirar isso de nós, mas unidos não deixaremos. Unidos brigaremos para manter aquilo que foi a nós prometido e de direito. Eu gostaria de também passar a palavra à minha amiga Luzia Girardi. Ela é viúva do nosso companheiro Adeli Girardi, que foi gerente da usina de Manso, em Mato Grosso. Está me ouvindo, Luzia? Estou ouvindo, sim. Boa noite, Adão. Boa noite a todos. Eu recebi o convite do Adão também para participar e sei da importância disso, porque tive momentos muito difíceis com a doença do meu marido, a doença do meu filho, e sei o quanto isso vai ser importante até para rever algumas coisas que eu questionava, mas não tinha força para questionar tantas coisas. E agora eu vejo que essa associação vai dar voz e vez àqueles que realmente não têm voz e vez dentro dessa coisa. Então, eu estou junto com você e vou tomar condição. Ok, gente. Complementando também, tem mais um companheiro nosso que eu acho que não pôde estar presente, mas é o Alex. E o Mário Pires também. Ele é ativo, ele é da ativa, e só você entender como a gente vai trabalhar a sociedade, crianças aposentados, BD tetado, foram convidados ativos BD, ativos CD, né? Representante de agregados, representante de pensionista. Então, como nós falamos, a gente vai abranger o todo, né? A briga vai ser grande, grandes assuntos nós teremos que tratar, mas a maior importância para isso tudo acontecer é a adesão dos nossos companheiros. A nossa fundação, ela precisa de adesão. Ela precisa que os aposentados, ativos e a todos que necessitam, entendem que necessitam dela, a gente está convidando para participar, porque sendo grande,
seremos fortes. Ou fortes seremos grandes, né? Como que toda associação, ela tem seu custo, ela tem suas despesas do dia a dia, né? E nós estamos nascendo com muito sacrifício, com muito apoio, principalmente do Dr. Brant, do Dr. Márcio Santos, que compreendeu a nossa luta, colocou na frente essa bandeira, e o nosso trabalho aqui que precisa ser feito já está pronto. O trabalho da parte burocrática, da parte advogatícia, deles já estão tudo pronto. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aí com a fundação criada oficialmente e com o CNPJ bonitinho aí para a gente já começar a caminhar. Deixa eu falar uma coisinha, que eu sempre gosto de contar uma história. Eu sou roteirista, né? Eu conto histórias. Então, como é que surgiu isso? Porque tudo surgiu com o plano de saúde há 1 ano e meio atrás, com aquele aumento da criação do Salvos e Salutem, com 136% de aumento do básico, e tentando botar as pessoas do básico e do especial para fora. Ali nós começamos a estudar a saúde, não sou advogado, aí comecei a ver processos, ajudando o Roberto e outras pessoas, e estudando a saúde, porque podem pensar que nós estamos aqui para a saúde. E estudando a saúde, a gente começou a estudar isso aqui, ó, que plano de benefício definido, que é o regulamento de vocês de aposentadoria. Isso. E estudando o A1, B1, C, D, nós começamos a notar certas coisas que não estavam sendo... Está aqui, mas não está aqui. Por que não faz? Existem coisas... Quer dizer, nós miramos na saúde e começamos a achar muitos problemas na aposentadoria, principalmente dos mais velhos, dos fundadores, daqueles que têm aquela cartinha, como meu pai. Meu pai tem até hoje a cartinha, está toda cheia de bolor, mofada, mas ele tem aquela carta de fundador. Então, vendo isso, nós começamos a ver que complementação, várias coisas estavam erradas, que a fundação vai deixando para lá, e vocês têm um salário menor, a questão da saúde, a questão, quer dizer, eu não vou abrir outras coisas aqui, porque senão vão chover um monte de perguntinhas aí no Facebook. Mas nós começamos a ver coisas que muitos têm, e ficamos arregalados com coisas que a fundação não tem. Arregalado mesmo. A preocupação, uma das coisas principais dessa associação é proteger a fundação. Nós não vamos atacá-la, nós vamos protegê-la do que está vindo por aí. Protegê-la da privatização de Furnas, porque Furnas criou a fundação. E se Furnas acaba como estatal, como fica a fundação? Se o Roberto aqui dizer como fica, vai todo mundo, os poucos fios de cabelo, ficar em pé. Porque nós temos um momento jurídico problemático da fundação, por causa de talvez, uma privatização de Furnas. Quer dizer, essa associação é para pegar o plano de saúde, complementação, várias coisas que estão sendo empurradas com a barriga com a Fundação Real Grandeza. É isso. Tá. Inclusive, complementando aí, Francisco, vocês devem lembrar bem, eu há uns 3 anos para cá, mais ou menos, eu me atentei muito, onde a minha atenção voltou muito para a Fundação. Eu briguei por isso, mas muito fraco, né? Sozinho, difícil. Foi justamente a alteração
Quando o Furnas passou a administração da área de saúde, tirou dela e passou para a fundação. Entendeu? Isso andou prejudicando muita gente, prejudicou todo mundo foi prejudicado. Porque os convênios, principalmente no Rio de Janeiro, nessa época eu já estava no Rio, os convênios no Rio foram só diminuindo, ninguém queria fazer convênio com a fundação. Eu pesquisei o que estava acontecendo. Era o que era. Furnas tinha terceirizado uma parte dessa parte, depois, Furnas não, a fundação, ela pegou de Furnas e terceirizou uma parte de uma empresa que parece que fica em São Paulo, tá certo? E era muito burocrático, tanto para a pessoa entrar, as empresas que prestam serviço de saúde entrar, como para receber. E devido também ao baixo valor que estavam pagando. Isso foi que falaram para mim vários médicos, psicólogos, que eu andei pesquisando sobre isso aí. Isso me chamou muita atenção, porque não houve briga. Não houve briga dos empregados, dos aposentados, com essa alteração. Da mesma maneira, goela abaixo, veio para nós, aposentados, para nós, empregados ativos, a mudança de Furnas da Real Grandeza, da Avenida da Rua Real Grandeza. O imóvel de propriedade da fundação, hoje está lá aquele elefante branco, no meio de Botafogo, tá certo? E vocês esperam, escreve o que eu estou falando, como é que vai fechar o balanço da fundação esse ano, vai ser um prejuízo enorme para o pessoal BD. Toda aquela estrutura, aqueles 3 prédios lá, aquela área enorme, já tem mais de ano fechado. E ninguém também brigou, ninguém fez nada, ninguém falou nada. Ficou porque as pessoas acham que aquilo ali vai dar muito dinheiro. Só que as pessoas esquecem que aquilo ali foi projetado nos anos 60. Quando você entra nos banheiros dos andares de Furnas, eles são azulejos branquinhos ou amarelinhos, que hoje, no atual, é algo ridículo. Então, você vai ter que reformar todos os banheiros de todos os andares, de tudo. Não sei se muitos conhecem ou não, isso é uma nota. O banheiro, as áreas molhadas de uma casa, são os lugares onde se mais gasta dinheiro. Você tem que adaptar toda uma questão ali de fiação. Hoje você não tem mais um ar-condicionado central que gela tudo. Hoje você põe splinters, cada um paga o seu. Então você tem que pegar toda uma fiação, uma hidráulica e vai para aí afora, que você vai ter que reformar para botar lá. E você vê, é um prédio arrojado para os anos 60. Hoje não é mais. Mas eu sei, o Francisco, eu digo o seguinte, eu sou totalmente contra, entendeu? A mudança de Furnas de Botafogo. Botafogo sem Furnas não é Botafogo. É verdade, os próprios comerciantes, amigos meus dali, que eu fiz vários amigos ali em Botafogo ali, entendeu? Vocês podem perceber, a saída de Furnas, muito comércio, principalmente, né, os bares e restaurantes, né, que Botafogo violento, meio de restaurantes vão, tá tudo fechado, muita coisa fechou, porque acabou aquele movimento, acabou. Você passa ali hoje, é uma tristeza só. Mas o que me implicou, o que me chamou a atenção, é que ninguém fez nada. Ninguém brigou por nada. Ninguém procurou saber, ou dar informação se aquilo foi bom ou não foi bom, se aquilo será no futuro um problema para a fundação ou não. Ninguém fez isso, ninguém prestou essa conta. A fundação deveria ter prestado essa conta para os aposentados e para os ativos, assim também como Furnas. Me parece que foi uma coisa combinada, sei lá, que não dá para... A gente não dá... Até hoje eu não entendi o motivo daquilo aqui, entendeu? Eu não conheço como é que é o contrato, como é que era o contrato formalizado entre a fundação e
urnas, resolver aquele imóvel do jato. E isso não aconteceu. Ninguém cobrou. Então, são essas coisas que a gente vai também correr atrás disso. Eu te coloco na presidência da fundação e você vai cobrar algo de mim? Pelo amor de Deus. Não é pegar e cobrar. É cobrar aquilo que é de direito, aquilo que é verdadeiro. Nós temos que defender o caixa da fundação, meu amigo. O futuro nosso depende do caixa da fundação. Bom, assim... Estamos escutando? Porque o meu microfone está me acusando que eu estou com... Você está mutado. Você está mutado, Roberto. Espera que eu vou resolvendo isso aqui. Vai aí conversando. E tá com lag. Você continua mutado. Espera que eu estou tentando resolver o problema. Esse nosso ao vivo é complicado. Ainda continua. Espera aí. Tem uma história... engraçada, né? É porque agora que com os 136% do ano passado é que explodiu. Sim, tem uma história que você bota uma rã numa água fria e liga o fogão, né? Liga o fogo, e se a água for esquentando devagar, ela morre cozida. Isso é mentira, tá? Mas a alegoria é essa. Antigamente ela foi devagar, aumentando aos poucos, porque até 2005, meu pai, né, que eu sou agregado pelo meu pai, pagava muito pouco de plano de saúde. Vamos botar plano de saúde para não... E tanto que eu falava, pai, quanto é? Não, deixa para lá. Né? Era algo besteira. Hoje eu tenho que ajudar porque virou um valor exorbitante. Ele veio aumentando, até que teve os 136%. Jogar a rã na água quente. Esses 136 eu digo que foi água quente. Então, isso gerou uma série de estudos que estão culminando, eu acho que culminam com essa associação. Essa associação ela vai poder... queremos ou não, você precisa da justiça. E a justiça, ela te impõe limites financeiros, ela impõe limites para você. Não adianta ser 10 caras falando sobre uma fundação de 12 mil pessoas, 10 caras são malucos. Já uma associação processando, é uma associação que tem 200, 300 mil, tem uma outra conotação. É um conjunto. Um conjunto, sim, pode processar e ser levado a sério. Pode processar e o juiz olhar, é uma associação, vamos lá. Não são 10 caras que querem levar vantagem. Isso acontece. O Roberto pode dizer melhor do que eu que isso acontece. Nós temos uma ação que está aí há 1 ano e 6 meses, e o juiz não julga. Mas por quê? Por que, Roberto, ele não julga? Meu áudio, se eu atualizar a página, a gente cai. Você está mutado. Se eu atualizar a página, a gente cai. Meu áudio está ruim. Eu escuto você, mas meu áudio... Eu estou achando que o Brett está fazendo o papel da comunicação com o surdo e mudo. Por aí, tem que fazer umas coisas diferentes. Você quer dar um intervalo de 2 minutinhos? Isso aí é verdade. Você continua mudo, Roberto. Eu estou aqui, ó. O teu microfone está mudo. Está aqui, vermelho mudo. Espera aí. Ele está tentando. É questões técnicas, gente. Sempre há problemas. A internet, ela... A única forma é se eu travar a comunicação. Vamos ver se dá certo. Deixa eu ver se eu consigo atualizar a página, hein? Pode cair.
para permanecer por 3 anos no plano de saúde. Quando foi agora, em final de setembro, recebo uma correspondência da Fundação falando que o meu plano termina agora, em dezembro de 2020. Voltei. Você viu? Agora... Você vê os tipos de problema que existe dentro da Fundação. Então, se eu voltei, tá bom. Então, tá quando bom. Você pega, quando você começa a procurar saber dos problemas existentes naquele aposentado que mora lá em Minasul. Acho que a maioria de vocês não sabe o que é Minasul. Entendeu? Mora lá no finalzinho de Minasul. Minasul fica lá no final de Goiás, já iniciando o Tocantins. O cara não tem acesso a praticamente nada, o cara era ele era um topógrafo, ele era um operador de máquina, ele era um cara simples, ele era um cara simples. Informação não chega até ele se sente sozinho. Então, são essas dificuldades que existem. No meu caso, eu já estou providenciando, o processo já vai entrar aí, entendeu? Vamos lá. Agora acho que eu voltei com o áudio, né? Do tamanho que é as coisas, né? A gente não sabe de onde é a irresponsabilidade, entendeu? Se está vindo de Furnas ou se está vindo da Fundação. Bom, Adão. A Fundação... nós, não na reunião, porque está todo mundo aqui dizendo que estava te ouvindo. Era nós que não estávamos te ouvindo. Não, aqui estão falando que o som estava picotado. Mas vamos lá. Então é o seguinte. Respondendo, desculpa a demora, a pergunta do Francisco, né? Que eu também estou olhando aqui o YouTube, caso tenha alguma pergunta. Se o pessoal passar aqui, eu já tento pegar aqui para cada um. Né? Até deixar que quem queira fazer uma pergunta, escreva nos comentários do YouTube, que a gente responde agora. Isso, facilita. Então, assim, o que acontece? Como o Francisco disse, existem ações que estão tramitando, né? Essas ações, elas não têm um peso, não têm uma força, que ela se torna necessário ganhar uma personalidade para poder atender quem? A todos aqueles que entram. Porque pensa comigo, pessoal, uma ação judicial já é cara, naturalmente. Então, se nós estivermos dentro de uma associação, o custo que vai existir praticamente para uma pessoa é quase o mesmo custo que vai existir para uma ação da associação. Então, se vocês forem pensar bem, digamos, por que 10 caras vão tentar copiar o elemento de outros 10 caras para ganharem um direito? Pensa. Já a associação, sobre todos os seus associados, poderão discutir aquele direito, tanto na estrutura administrativa, ou seja, dentro da fundação, com o conselho, com todo mundo, né, como na estrutura judicial. Essa associação, como eu tinha falado para o Adão, ela só vai poder entrar com ações judiciais daqui a 1 ano, quando for registrada. Tá? E só que dentro desse período de 1 ano, que ela vai ter aí para ganhar a vida, o que ela vai poder fazer? Ela vai poder apresentar requerimentos administrativos junto à fundação. Para quê? Para que nos requerimentos administrativos ela já venha formulando interesses e realidades para que, caso não seja atendida ou não tenha uma justificativa plausível e satisfatória, se possa entrar com uma ação judicial. Só que podemos perceber o seguinte nesse tempo de estudo e nessas comunicações entre todas as instituições, que a Fundação está pedindo socorro. Ela está pedindo que pessoas ajudem ela. Por quê? Todos acham que ela fez uma consulta pública sobre a alteração estatutária simplesmente por quê? Porque ela adora o lindos olhos dos aposentados? Ou será que ela queria escutar a posição de alguém para não estar totalmente condicionada a quem? A Previc, a Eletrobras. Então vamos pensar o seguinte, hoje nós temos que começar a olhar a associação para quem? Para a realidade da instituição como sendo quem vai ajudar, e temos que olhar quem vai proteger o patrimônio, porque poucos de vocês tiveram também a oportunidade de conhecerem o Estatuto da Fundação Rio Grandeza.
apesar de pagarem todo esse tempo, ninguém conheceu. E graças a essa alteração estatutária, muitos de nós tivemos a oportunidade de conhecer. Pelo menos um pouquinho. Nem que fosse o tal do artigo 63, né? Salvo engano meu, que foi o tema de todo mundo, né? Então, assim, vamos ter força, vamos divulgar, vamos tentar trabalhar. Eu estarei a apoiar, além de continuar trabalhando com o propósito que nós temos lá do Grupo Reajuste, eu vou estar aqui a apoiar a associação que nasce agora, em prol daquilo que eu vi dentro do seu estatuto que se busca, que é o quê? O direito do associado. O direito daqueles que pagaram a Fundação Real Grandeza. E o direito daqueles que pagam indiretamente. E o direito daqueles que pagam que não podem reclamar. Que sou eu e o Francisco, por exemplo. Entendeu? Que somos agregados. Então, uma coisa, Roberto. Sim. Uma perguntinha. Que todos se fazem, eu queria que você respondesse, já que já tem quase 20 pessoas na live. Por que a associação, por que a gente não é representado pela ASEM, a ZEF e vai por aí afora? Porque essa pergunta é sempre recorrente. Por que não ir para alguma associação já criada? Por que criar mais uma? Vamos lá. De acordo com o estatuto proposto por essa associação, tá? Nós vamos ter a chance de representar 6 categorias de pessoas. Uma, o pessoal do BD, a outra, o CD. Ambos são contribuintes. Poderemos representar a pensionista. Poderemos representar o agregado. Porque o agregado paga de modo indireto, através de quem é contribuinte, os benefícios de saúde. E se, porventura, os planos que são conhecidos ali como futuro, o próprio Futuros, tá? E o Multiprev forem passados para frente, nós teremos a chance de aderir novas pessoas, que também vão querer ter uma opção de voto. E o que acontece? As associações como a Pós-Furnas, ela está restrita a quem? Aos empregados de Furnas. A ASEM está restrita a quem? Aos empregados da ASEM. A ASEF está restrita a quem? Aos empregados de Furnas em atividade. Isso eu estou falando nos termos do estatuto. Né? Poderá representar, de repente, alguém perante a Fundação Real Grandeza? Sim, apenas quanto à questão contributiva e não quanto à questão de benefícios. Por quê? Porque o estatuto diz que vão representar Furnas. Então, como vai representar Furnas, por exemplo? Vamos dar o exemplo da nossa associação aqui. A nossa associação, ela pode cobrar de Furnas aquilo que Furnas não repassou para a Fundação. Por quê? Porque nós temos interesse que a Fundação tenha mais arrecadação. Agora, e o associado da Pós-Furnas? Ele pode fazer esse pedido? Não, não pode. Ele só pode exigir que Furnas pague a Fundação. Mas não pode chegar lá e falar: ô Fundação, tem comprovação de que Furnas lhe pagou? Por quê? Porque o estatuto dela, supostamente, não poderia fazer isso. Agora, aqui, de acordo com o estatuto que foi me apresentado, ele vai apresentar o quê? Que o associado que seja por acaso ativo, isso não impede de você estar associado na ASEF, na Pós-Furnas e aqui. O interesse daqui é exclusivo para a Fundação. Não adianta você querer falar o seguinte: você vai brigar com Furnas por essa instituição para que ela não possa pagar o aluguel? Depende. Digamos que a Fundação apresente o contrato de locação. Como nós estamos no interesse de todos os participantes, poderemos ter a chance de auxiliar a Fundação com um entendimento. Não estamos dizendo que nós vamos entrar com a ação, para que possa ser pago o aluguel, porque é interesse dessa massa. Porque eu não represento só a Fundação, eu estou representando quem? Ao contribuinte. Na realidade, ao
investidor que deixou o dinheiro lá dentro e esse dinheiro tinha o compromisso de ser multiplicado. Por isso vocês pagaram uma empresa que, no caso, de forma indireta, no caso não foram vocês que pagaram, foi Furnas que repassou, vamos melhorar a nossa concepção, entendeu? Que só paga aquele que se desvincula da empresa e assume a responsabilidade de pagar a parte da patrocinadora e a parte que era dele. Tá? Então a gente tem que trabalhar o quê? Imaginando ali como essa instituição poderá proteger o seu dinheiro, dizendo o seguinte: olha, Furnas descontou do meu contra-cheque, ou a Eletronuclear descontou do meu contra-cheque, ou a própria fundação descontou do meu contra-cheque. Agora eu quero esse dinheiro dentro da minha reserva matemática. É isso que a gente vai querer buscar. Por quê? Isso é um presente que todos vocês ganharam quando vocês principalmente se aposentaram. Por quê? A empresa só entregou para vocês a contribuição da parte dela quando vocês efetivamente deixaram o dinheiro ali para ser administrado, em troca do rendimento que pagasse a sua aposentadoria. Francisco? A Shirley Araújo perguntou aqui: essa associação é para tratar plano de saúde e aposentadoria? Existe um outro grupo que está tratando do estatuto? Como fica? Vamos lá. De acordo com o estatuto, essa associação ela vai ter o objetivo de brigar por todos os benefícios que a fundação vier a ofertar. Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho o benefício de aposentadoria, que é a Previdência, ela vai brigar pela Previdência. Se é dado plano de saúde, ou assistência médica, ou um ou outro, vai se brigar pela assistência médica ou plano de saúde. Se for, por exemplo, dado questão de empréstimo, e o empréstimo estiver dentro do interesse do grupo, uma vez que isso é um investimento da Fundação Real Grandeza, também poderá ser brigado esse assunto. Se a fundação vai trabalhar, por exemplo, para uma empresa como a Eletronuclear já chegou na fundação, mas digamos que chegue agora a Chesf, vamos dar um exemplo assim bem hipotético, tá? Se a Chesf entrar, quem é a associação que vai discutir sobre o fundo da Chesf dentro da Real Grandeza? Quem vai discutir seremos nós, desde que exista um associado da Chesf que esteja condicionado ao estatuto da Fundação Real Grandeza. Essa associação, nos termos do estatuto, ela é condicionada ao estatuto. Então, se lá tiver, por exemplo, um participante da patrocinadora, X, ele pode entrar nessa associação. Agora, vamos fazer uma brincadeira assim imediata, aqui, que muita gente não vai perceber, mas é a realidade. O funcionário que é funcionário da Fundação Real Grandeza, aquele da carteira da Fundação, não é da Eletronuclear, também não é de Furnas, nunca participou. Foi lá novinha lá que contrataram agora para ser funcionário da Fundação. Ela pode, apesar de pagar lá o planozinho CD dela, ela pode se filiar, por exemplo, após Furnas? Não pode, porque ela é funcionária de quem? Da Fundação. Ela pode se filiar a Zen? Não pode, por quê? Porque é funcionária da Fundação. Pode se filiar a Zé? Também não pode. Por quê? Porque é funcionária da Fundação. Nunca teve relação, por exemplo, com Furnas. Já no caso aqui do estatuto, conforme foi apresentado, essa funcionária poderá chegar aqui e falar o quê? Eu quero me associar para verificar os direitos que eu tenho para com as contribuições da Real Grandeza que fizeram saldo de reserva. Então, esse é o objetivo dessa associação. Proteger, olhar o patrimônio que está sendo administrado ali. Ela é acessória. E esperamos conseguir atender todos esses quesitos, buscando na legislação o amparo necessário para garantir o quê? A longevidade do nosso dinheiro. Por quê? Isso é um patrimônio de vocês. Não é um patrimônio que se morre, é um patrimônio que vocês conquistaram. Então, por exemplo, tem muitas questões que muitas pessoas fizeram no curso desse tempo que tem resposta, mas não tem resposta. Mas como pouca gente conhece o estatuto, conhece o regulamento, né? Todo mundo fica batendo cabeça. Perfeito. Então, Adão se propôs, junto com as demais pessoas,
a estudarem isso, criar essa associação para proteger a quem? A quem estiver dentro dessa associação com um objetivo único, que é o quê? Proteger a Real Grandeza e proteger você, que é o pagador da Real Grandeza principalmente. Então, não pense, nós seremos um inimigo pleno da fundação. Não. Nós temos que pensar o seguinte: vamos dar elementos para eles errarem menos e manter o benefício de vocês sempre sadio. E aí sim você vai ter a sua longevidade de aposentadoria e vai poder voltar a confiar nela como vocês confiavam no tempo que começaram a pagar. Francisco, Adão, com a palavra. Não sei se eu respondi a pergunta da Sheila. Eu só queria botar aqui, se alguém tiver alguma pergunta, botar aqui no YouTube, ou se não souber fazer isso, pergunta lá no grupo e eu leio aqui a pergunta. Pode perguntar no próprio grupo Reajuste Transparente, que a gente lê aqui. Fica aberto, eu acho que já está, quem quiser perguntar, tirar dúvidas, esse é o momento. Brad, Sim. Deixa eu só... Chegou uma pergunta aqui para mim, do nosso companheiro nosso aqui. Eu preferi deixar você responder, porque a pergunta, ele perguntou o seguinte: o nosso estatuto, quando ele estará disponível para as pessoas conhecerem? Bom, assim, nós estamos agora em fase de aprovação, de acordo com a informação que o Márcio passou, estaria em fase de aprovação de alvará de funcionamento. Tá? Certo. Se tiver tudo ok dentro do padrão normal, dentro de 2 semanas já devemos estar com o estatuto para conhecimento. Entendeu? Se Deus quiser, já estaremos com ele aí, que ele vai estar registrado. Então, ele registrado certo. Poderá ser conhecimento total. Ele será disponível só para associados ou não? De acordo com o próprio estatuto, ele fica público, né? Porque normalmente assim que for constituído, se for o caso de um site, vai ficar no site. Mas a princípio todos aqueles que tiverem adesão são obrigados a receberem o estatuto. Para que possam ter o conhecimento pleno e possa também questionar, votar, ser votado. E assim, são vários os assuntos, afinal de contas é aquela história. Você tem que saber o que está pagando e tem que saber o que vocês estão condicionados. Entendeu? Sim, perfeito. Uhum. Só mais uma pergunta, Francisco, antes de passar para você aí. Alguém fez uma pergunta de novo aqui. Tá, então vai lá, depois eu faço a minha. Pode prosseguir. Continua. Sim, mas quanto à mudança do estatuto que prejudica os associados do BD, isso é a proposta de privatização. Vocês irão tratar também? Vamos lá. Vamos com pergunta. Ele disse que não ficou claro, a Shirley. Quanto à mudança do estatuto, o que prejudica o associado do BD? Vamos por parte. Olha, a mudança do estatuto, pelo menos no que eu pude estudar até aqui, tá? Ela realmente é extremamente prejudicial ao associado, não só do BD, mas do BD e do CD. Infelizmente, são ambas as partes. Tá? Não é só um. Então, o que nós falamos? Nós vamos ter que protocolar administrativamente, porque essa associação especificamente, ela tem 1 ano de vida. O máximo que nós poderemos fazer, se for o caso, é propor ações individuais dos associados, até que a associação ganhe 1 ano de vida, porque é lei. A associação não pode propor ação judicial antes de ter 1 ano de vida de registro. Tá? Então, nós teríamos que fazer o quê? As medidas preventivas, que independente de qualquer coisa, tem que ser feita de modo anterior a uma ação judicial, que seria o quê? Protocolar o requerimento de oposição com devida justificativa, tá? Junto aos protocolos da Fundação Real Grandeza e demais órgãos administrativos, para que eles entendam que determinadas situações são vedadas ou deverão ser adequadas para esta alteração. Segundo item sobre essa mesma resposta. Infelizmente, nos termos do Estatuto da Fundação Real Grandeza, existe um poder máximo.
que nós chamamos. O que é esse poder máximo? Chama-se Conselho Deliberativo. E esse Conselho Deliberativo, infelizmente, votou nos 6 votos. Tiveram 6 votos, não teve uma oposição, precisava ter uma oposição. Não teve uma. Então, como eles são o entendimento maior do colegiado e a atenção deles foram por unanimidade, tá? Neste momento, supostamente, se não acharmos uma irregularidade, supostamente existem algumas, específicas na redação desse estatuto, tá? Não há o que se fazer, infelizmente. Porque, de acordo com o Estatuto da Fundação Real Grandeza, a decisão do Conselho Deliberativo é a maior. Não adianta ninguém discutir. Essa é a primeira posição. Roberto, tínhamos o interesse de entrar contra a fundação. Não adianta. Supostamente, eu poderia dizer para você que o máximo que eu posso fazer é entrar contra o Conselho Deliberativo, que votou contrário ao interesse daqueles que botaram eles lá, para que eles pudessem ser responsabilizados pelos prejuízos causados e, quem sabe, buscar uma anulação. É o máximo que poderá ser feito. Mas tem que ter, de qualquer forma, uma justificativa muito boa. Tá? Segunda pergunta, qual era? Da Shirley. E essa é do BD. Francisco, a segunda foi... isso é proposta da privatização. Vocês irão tratar também? Aí vamos lá agora. Shirley, a Fundação Real Grandeza, ela ganhou uma autonomia de Furnas. Ela não é mais uma diretoria de Furnas. Ela ganhou uma autonomia. Então, a princípio, com privatização ou sem privatização, a Fundação Real Grandeza vai ter uma vida própria. Ela é como se fosse uma outra empresa. Pensa você o seguinte, você chegou lá no Banco do Brasil e contratou a Previdência do Banco do Brasil. A fundação seria quase que isso. Apesar de nós sempre acreditarmos que ela estava vinculada plenamente a Furnas, mas o contrato específico de compromisso dela é apenas com o funcionário de Furnas. Não é com Furnas. Então, quando se criou a entidade de previdência fechada, tá? A entidade de previdência fechada, ela vai estar vinculada a quem? A Furnas, no nosso caso, para prestação de serviço futuro aos funcionários de Furnas, quando eles saírem. Só que ela não estará condicionada a Furnas. Então, a privatização, em resumo, ela é um interesse dos ex-empregados. Se a gente não discutir uma questão de patriotismo ou outra relação qualquer, ou não localizarmos um vínculo de um cordão umbilical entre a Fundação Real Grandeza e Furnas, efetivamente, que esse cordão não pode ser rompido, enquanto a gente não achar isso, a privatização, infelizmente, vai ser uma questão que tem que ser discutida lá após Furnas ou pela ZEF. Essa associação vai discutir o seguinte: Furnas está devendo um dinheiro para a fundação. Antes da privatização, eu quero esse dinheiro todo aqui dentro para compor o patrimônio desses aposentados. Francisco. Alguns podem estar se perguntando se só daqui a um ano nós vamos poder fazer algum processo, podem questionar a questão da abertura da associação. Uma coisa que eu sempre discuti com o Roberto, que nós estamos juntos há algum tempo, 1 ano e 7 ou 8 meses, para ser exato, e nós sempre buscamos entrar com alguns processos de pessoas. Nossos pais são cobaias. E não, eu sempre coloquei para o Roberto que é muito injusto você chegar para uma pessoa e dizer, você pode ser uma cobaia, se você perder, você vai pagar R$20 mil. Essa associação é justamente para poder ajudar. Nós vamos pegar pessoas de frente. Eu digo para você que a maioria dos fundadores deveria receber um salário maior. Só que você pega um fundador
que está ganhando pouco, porque já tem 20, 25 anos de aposentadoria. Você pode arcar com 20 mil se perder? Pô, Francisco, mas você está dizendo que tem lei, tem tudo. Mas vocês viram a questão do estupro culposo em Santa Catarina? Você sempre tem que ventilar a possibilidade de perder. Nós estamos falando de uma entidade de 20 bilhões de reais. Então, a associação, durante esse um ano, ela vai pegar pessoas, cobaias, para entrar esse fundador. Nós entramos com uma ação, conseguimos. Então, todo mundo, esse fundador, em vez de ter que pagar para entrar, pagar tudo, a fundação ajuda, divide isso, e o que acontece? Ele ganhando, todo mundo vem atrás, entrando com os mesmos processos. Mas são tantos? São. Tem de fundador, tem de BD, tem de BD pleno, BD tetado, tem muitos e muitos processos. Que eu sempre conversei com o Roberto, que não é justo você pedir para uma pessoa entrar pagando, sei lá, 15 mil, 20 mil para testar. Eu sempre tentei, numa das reuniões, pensei num fundo jurídico e dei a ideia da fundação e o grande Adão aqui já estava vindo com ela. Então, nesse um ano, nós vamos pegar pessoas, cobaias, para tentar teses jurídicas para que vocês melhorem sua aposentadoria, para que vocês não paguem mais plano de saúde, para que vocês um monte de coisas que seria injusto entrar para salvar vários. É isso. Não sei se ela vai pegar pessoas. Sim. Não, pode concluir. Vamos lá, faz a sua. Não, porque chegou uma pergunta aqui para mim, e eu achei a linha interessante. A pessoa está colocando se a nossa posição é a favor ou contra a privatização. Bom, eu vou responder. Nós somos totalmente contra a privatização. Né? A fundação era contra. Nós temos que defender a fundação. Entendeu? A fundação vai existir se Furnas existir. Tá certo? E outro detalhe. No momento é isso mesmo. A fundação existe porque Furnas existe. Se Furnas deixar de existir, no momento, acabou a fundação. Sim. Por favor. Outro detalhe. Eu, pessoalmente, eu defendo a não privatização, mas com a seguinte condição: Furnas sem corrupção. Agora vamos para o segundo ponto. Agora vamos brigar como tem que brigar. Como falamos, nós estamos brigando no interesse da fundação, concorda comigo? Então, é aquela história. Imagina o seguinte: botaram goela abaixo a privatização. Se nós não estudarmos saídas para recuperar o que é direito exclusivo do ex-empregado, do aposentado e daquele que contribui para a fundação, que é o nosso interesse, né? No caso, porque Furnas contribui para a fundação de modo direto no lugar de todo ativo. Então, o que acontece? Nós temos que brigar para ela manter-se no estado que ela está, como sendo uma empresa de administração pública. Agora, se ela, porventura, abrir o capital dela de modo à privatização, por que a gente não pode buscar o direito de ela ser de quem tem que ser nos termos da lei? Ou seja, a lei diz ela tem que ser do aposentado e do empregado que trabalhou com ela. Então, por que não ofertam um preço para quem deu sangue, quem deu a vida e quem acredita nessa instituição? Já que, se ela não é tão lucrativa, como é que ela conseguiu amparar vocês durante todo esse tempo? Então, só parou de amparar vocês quando pensaram em privatizar. Então, assim, digo eu, estaremos aqui como uma associação para proteger o interesse da fundação e do contribuinte. Ou seja, o seu dinheiro que está ali sendo depositado, ou, em caso de prejuízo, como existe lá no Estatuto Primário, que pouca gente conhece, né, ela dizia que a fundação depende de Furnas. E se faltar dinheiro um dia,
Furnas vai complementar. Será que com uma entidade privada nós vamos ter essa garantia? Então, temos que manter a coisa, pelo menos no mínimo, no estado que está. Só que para conseguir esse tipo de relação, esse tipo de busca, vamos ter que ter soluções, situações e apresentar isso para aqueles que querem prejudicar. Não é simplesmente falar assim, sou contra. A questão é, você é contra, tudo bem. Agora, o que você traz de proposta que possa beneficiar ou amenizar o prejuízo? Então, pelo que eu vi do Estatuto e a equipe que foi me apresentada, esse é o objetivo. Dar soluções para o grande problema. Então, houve uma pergunta aí, Roberto. Qual é a pergunta? Tá pequenininho, tá de noite. Agora, por que o aposentado começou a pagar mensalidade de plano de saúde altíssimo? Bom, a nível dessa pergunta, nós teremos que entrar mais adentro da fundação, né? Por isso, da necessidade da associação, para tentar compreender o que eles chamam de atuária. Porque nos termos da situação, o plano atuarial, que ninguém viu, é uma mágica, é que disse que tem esse custeio tão elevado. Então, só, digamos, eu como um agregado, Adão como uma pessoa comum, até hoje não conseguiu achar nem no site e nem lhe foi apresentado esse plano atuarial para dizer sobre esse custo. Então, só a associação vai poder falar o quê? Eu represento 300, 400 mil, vamos dizer, os 15 mil participantes da Fundação Real Grandeza, falando de números hipotéticos, tá bom? Então eu quero ter essa informação. E você tem que passar essa informação para que a gente passe a transparência para aqueles que auxiliam a associação. Que, infelizmente, se alguém falar que alguma associação apresentou isso para alguém até hoje, eu agradeço e, por favor, me dá o link do site que eu vou buscar, que eu estou estudando todo tipo de documento. A Leila está falando, 2018, 2019, saímos de R$1.000 para 1.800, agora de 2.300 para 2.800. O FESP foi para o Salutem. O FESP é para isso? Não. De acordo, finalidade. Olha só, de acordo com um pequeno estudo e a finalidade do Estatuto do FESP, o FESP era para ser do Planos. Agora, como a gente falou, o Conselho Deliberativo pode fazer o que quiser. Infelizmente, eu não indiquei o Conselho Deliberativo, né? Então, ele pode fazer o que quiser. Então, qual foi a primeira conduta que o Conselho Deliberativo fez de modo aleatório com os documentos que eu tive acesso? Tá? Pegou o FESP e falou, a partir de hoje, isso aqui é daqui, acabou o assunto. Aí, o que aconteceu? Tiraram os benefícios de quem estava lá no básico, no especial. Tá? A princípio, mas na realidade afetou a todos os espaços de planos, ainda até o Executivo Plus, que não havia necessidade de utilização, mas utilizava. Né? Só que a gente vai descobrir ainda, isso é uma proposta que foi dada pelo pessoal, ainda vamos descobrir o que é um tal de benefício cruzado. Tá? Ou subsídio cruzado, desculpa, benefício não, subsídio cruzado. Ainda vamos descobrir o que é isso, porque dizem o seguinte, aumentou o básico de 130% no ano de 2019 e teve um aumento negativo no Executivo Plus. Aonde estaria esse subsídio cruzado se o Executivo, por exemplo, numa das justificativas que eu tive, por acaso, na reunião, falaram que uma paciente deu um prejuízo de em torno, salvo engano meu, de mais de R$1 milhão no Badim. O dia que me falarem que o Badim está na rede do básico, eu agradeço que até eu vou lá, apesar de eu não ser, né? Mas até eu vou ser atendido no Badim. Entendeu? Então como é que alguém do básico vai dar um prejuízo no Badim de mais de R$1 milhão? Essa é a grande dúvida que foi deixada para que um plano atuarial desse tanto prejuízo. E aí vamos ter que descobrir. Ela continua aqui. O subsídio do Salutem se sustenta? Olha, infelizmente até hoje não tive
ou não passaram para a gente. Agradeço se os espectadores estiverem essa informação, se eles puderem passar lá no grupo Reajuste, que é o grupo de estudo, tá? Não tivemos ainda o impacto dos salvos e do salutem, inclusive com ingresso de recursos no caso do FESP. Tá? Agora, se você for pensar bem que a mensalidade estaria similar à do básico, né, anteriormente dizendo, e que os subsídios estão fazendo alguns planos do salvo do saluto em características de incentivo, tá? Pagarem a faixa de R$450, posso dizer para você o seguinte: se você for a 3 consultas médicas do cardiologista, né, você já não está pagando mais mensalidade nenhuma. Você já está de graça. Então, é uma questão de interpretação, se se sustenta ou se não vai se sustentar. E também quem foi o grupo que migrou para os planos de saúde, salvos e salutem, né? Que nós temos que saber se o grupo tinha ou não a capacidade ou já estavam em tratamentos caros, porque a princípio, na história do salvos e salutem, lá atrás, o cara que tinha câncer, por exemplo, quase que não ia ser atendido pelos salvos e salutem. Hoje eu digo que o cara do básico não é atendido pelo salvos e salutem, mas o salvos e não é atendido como câncer, mas o salvos e salutem tem todo o câncer 100% coberto. Então você acabou gerando vai gerar um grande desequilíbrio, não agora, porque o plano está novo, supostamente. Mas dentro de 3 a 4 anos, eu não garanto muita coisa não. Já vai ter um impacto e vai ter um aumento, se não igual, bastante similar aos últimos que foram dados ao básico e especial. E aonde vão pegar o dinheiro para cobrir o rombo? Não, o FESP já acabou, né? Não. E aonde vão pegar o dinheiro? Não, mas aí supostamente os salvos e salutem não participa do BD. São 2 planos novos, pelo menos é que vou falar pra gente. Completamente fechado, com CNPJ e alvará. Se tiver isso, tudo bem. Não está no mesmo CNPJ da fundação, né? Se tiver numa conta corrente separada, a gente acredita que não vai ter impacto, né? Mas até separarem essa conta corrente... Adão, fala aí. Olha, outra pergunta que chegou aqui, o aposentado, ele comentou o seguinte: ele contribuiu 35 anos para a fundação, para o plano de saúde. Não é justo ele estar pagando a mensalidade que ele está pagando hoje. Não, vamos lá. Ou seja, ele pagou plano de saúde ou pagou ele pagou 35 anos no plano de saúde. E agora, depois que ele está precisando dele, vai ter que sair porque ele está aguentando pagar mais, de tão caro. Bom, a gente não pode falar se é justo ou não é justo. O máximo que nós podemos falar é o seguinte: a nível do sistema de saúde, tá? Ou do sistema de assistência médica, supostamente existe uma lei que garantiria dele não pagar nada. Só que agora, enquanto só um for discutir, essa lei só vai ficar na suposição. Né? Então, se tivermos um grupo forte, unido, que tem o interesse de investir numa ideia específica, eu diria que tem uma lei que ampara ou ampararia a chance de não ter de pagar. E por acaso nem a fundação pagaria, tá? Essa despesa. Se muitos estão preocupados que a fundação teria que arcar com essa conta. No máximo que a fundação faria é o melhor dever dela nos termos do estatuto dela. Ela administraria os recursos que você está usando e iria ganhar também a proporção sobre isso. Então, só que aquela história, temos que ter uma associação forte que tenha disposição de investimento para a gente poder aplicar essa regra, né? E aplicando essa regra só vai beneficiar também o quê? Aquele grupo que está na associação. Infelizmente, isso é regra da lei, não sou eu que estou dizendo. Tá? Eu não vou poder chegar aqui para você e falar o seguinte: ó, brigamos, ganhamos, tal. Vai ser estendido a todo mundo? Não. Quem tiver na associação leva o benefício. Senão vai ter que contratar um advogado por fora para poder buscar esse benefício. Porque eu garanto que quem tem que pagar não está afim de pagar. Então ele só vai dar porque é uma obrigação judicial. Sim, então, perfeito. É uma questão que o pessoal tem que pensar.
Mais perguntas aí, Francisco? Por enquanto eu não estou enxergando, vê se tem mais alguma coisa. O Mário Silva, o FESP transferido para esses planos indevidamente, foi transferido indevidamente, pois era o fundo de reserva do nosso seguro-saúde, não é isso, Brant? Sim. Na realidade, todo ativo pensa que paga um plano de saúde. Poderá pagar sim, depois da CGPAR. Mas até aqui, ativo não paga plano de saúde. Ativo paga um seguro-saúde internação para limitação de obrigação de pagar de despesas médicas. É isso que o ativo paga, e pouca gente sabe disso. Então, nós temos que começar a separar cada item de cada benefício que nós temos para que se possa dar ao contribuinte o direito de buscar a situação. Entendeu? Pessoal, pelo menos eu digo para você, eu estou aqui para apoiar, até porque deu 21 horas e 20 minutos, né? A gente já está desde as 19. Eu, particularmente, vou ter que me ausentar, né? E estaremos aí a promover outras lives, né, Adão? Já que você, cara do Manda-Chuva. Sem dúvida. A gente vai estar aí trabalhando aí para ver se a gente consegue fazer uma live por semana, entendeu? Porque vai ser necessário, porque a gente vai passar as informações da criação da associação, né? E tentar estar conversando com vocês com relação à adesão. Nós seremos fortes com a presença de vocês, né? De todos os aposentados. Quanto mais adesão, mais fortes seremos. Eu acho que estaria bom se o Francisco quiser ter a palavra aí, o Moura, a Luzia. É isso, para mim não há nenhum problema. É por aí mesmo. E vamos tentar, já a partir da próxima live, a gente gastar menos tempo possível, fazer uma coisa mais objetiva na faixa de 1 hora e 10 minutos, entendeu? Para não cansar ninguém, porque a gente sabe que o pessoal chega, né, de alguma atividade, de trabalho, de que quer, está cansado, então... Mas eu falo novamente aqui, pessoal, a gente precisa de vocês, a gente conta com vocês, nós só vamos sobreviver, nós só vamos poder caminhar com vocês juntos, entendeu? Hoje já somos 100 participantes, já aderiram à nossa associação. A gente entende que o nosso objetivo agora, até semana que vem, dobrar esse número, Brad, para 200 associados, entendeu? Para a gente já começar a caminhar tranquilo, entendeu? E já começar a buscar e montar a nossa planilha de trabalho e estar informando a todos vocês os nossos entendimentos, para onde que a gente está indo e prestando conta também para vocês, que isso é muito importante. No mais, eu deixo aqui um abraço para vocês, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado a vocês aí também, ao Francisco, ao Moura, à Luzia, ao Brant, e um grande abraço para o meu amigo Márcio Santos, que